Aleluia. Você pode levantar a mão em santa, sem ira e sem contenda. Dar graças ao Senhor pelo zoe de Deus, a própria vida de Deus na tua vida. Jesus, ele disse: o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Eu, porém, vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Vida em abundância envolve paz, refrigério, provisão, suprimento pleno. Aleluia, comunhão com aquele que vive, que reina, que nos comprou, que nos redimiu, que nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele morreu a sua morte, querido, para que vivamos a sua vida. Ele prova o seu amor para conosco em ter enviado Jesus para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Assim como João disse: eis que vem aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia. Foi para essa finalidade que ele veio, para arrancar a miséria do pecado que nos aprisionava, que nos deixava escravos. Oh, aleluia. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De maneira alguma. Como permaneceremos em algo do qual já morremos? Porque aonde abundou o pecado, meu irmão, superabundou a graça. Superabundou a graça. Oh, aleluia. Obrigado, Pai. Tu me dás a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito, eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Oh, aleluia. O Senhor nos envolve com o seu amor, com a sua bondade, com a sua misericórdia, dizendo: tudo vai bem, filho. Ei, descansa em mim, porque eu estou no controle da tua vida. Antes que houvesse dia eu era, e ninguém há que possa te livrar ou te tirar das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Descansa nos meus braços. Em meus braços é o teu descanso. Obrigado pelo teu refrigério, pela tua paz, Senhor, que excede todo o nosso entendimento, que inunda e que guarda a nossa mente e o nosso coração. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, por essa manhã, Espírito Santo, o Senhor tem liberdade de nos instruir, de nos aconselhar. Tu és o nosso Senhor. Tu és o nosso conselheiro, o nosso consolador, o nosso paraclete. E nós queremos reconhecer a sua atuação no nosso meio. Manifesta a tua vontade, a tua glória. Trata com os corações aquilo que precisa ser tratado para a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz. Amém, irmãos? Antes de sentar, fala com teu irmão, dá um abraço no teu irmão. Glória a Deus. Se confraterniza. Se você quiser, você não é obrigado. Mas se você que está aí um pouco atrás, se você quiser vir para aqui mais para frente um pouco, né, pular aí 2, 3 cadeiras e vir um pouco mais para frente, você fica livre, amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Obrigado, grupo de louvor abençoado. Aleluia. O Senhor continue abençoando a vida de vocês. Grande bênção. Aleluia. Vá não, meu filho. Pode não. Vamos servir ao Senhor aqui, amém? Arruma uma cadeirinha para o amado aí, abençoado, para ele não ficar em pé e perder mais peso, né? Porque assim, se perder mais um pouquinho, aí não dá mais não, né, Júlio? Mas amém, gente, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Eu estou feliz de estar com os irmãos, amém? É uma honra e uma profunda responsabilidade compartilharmos a palavra do Senhor. Mas isso não nos faz melhor do que você, amém? Nós servimos ao mesmo Deus, estamos no mesmo contexto de irmãos.
Somos uma família, amém, queridos? Somos uma família, sem qualquer falsidade, andando na verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo em compromisso com o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Sem cessar, sem parar, sem vacilar. Sem tremer, sem chorar, amém? Glória a Deus. Mas é comemorado essa data hoje, e nós precisamos entender o significado de fato da Páscoa. Para nós não estarmos só envolvidos na ceia, né? no costume, na cultura de distribuir ovos de Páscoas, né? Isso aí é muito bom, eu gosto de chocolate, eu creio que, não sei se 100%, mas boa parte dos irmãos que estão aqui também gostam, né? Só não pode se exceder, né? Porque aí pode ficar da minha cor, brincadeira. Mas aí, irmãos, o que acontece é que nós precisamos entender o verdadeiro sentido da Páscoa. Que isso veio lá em Êxodo, capítulo 12, quando a orientação do Senhor foi que eles matassem um cordeiro sem defeito, sem mácula, um cordeiro perfeito, derramasse aquele sangue, comesse da carne. A Bíblia dá as instruções bem interessantes, e isso simbolizava Jesus lá na frente. E ele disse: olha, vocês vão comer da carne assada, não frita nem cozida, mas assada. Agora do sangue, vocês vão colocar nos umbrais da porta. E quando o espírito da morte passar, que vai matar os primogênitos, tanto dos filhos dos homens como dos animais, quando o espírito da morte passar, aquele que tiver com o sangue do cordeiro, sem defeito e sem mácula, o espírito da morte vai passar por cima. Aí o significado da Páscoa. Na verdade, a definição de Páscoa é justamente isso, passagem. Eles saíram do Egito e entraram no deserto. Infelizmente aquela geração morreu no deserto por causa da murmuração, porque Deus visitava eles, queridos, 24 horas por dia, com uma coluna de fogo durante a noite, uma coluna de nuvem durante o dia, para que eles não morressem nem de calor nem de frio, nem de calor durante o dia, nem de frio durante a noite. Maná diário, todos os dias caía maná do céu. E o povo disse: rapaz, era melhor estar no Egito, era melhor as cebolas do Egito. E a Bíblia diz que por causa da murmuração, o que é murmuração? A reclamação sem motivos. Irmãos, isso fere o coração de Deus. Você saber que certamente todos os dias bondade e misericórdia te acompanha, te alcança. Você está vivo hoje por causa da misericórdia de Deus. Você sabe quem era, eu sei quem eu era, e nós sabemos que foi essa misericórdia que nos alcançou. Amém, queridos? Que nos redimiu, que nos deu vida. A Bíblia diz que nele vivemos, existimos e nos movemos. Então, irmãos, quando se levanta um coração insatisfeito, ingrato, por aquilo que ainda não aconteceu, que muitas vezes a tendência do ser humano é focar por aquilo que ainda não aconteceu, e não ser grato, que até aqui o Senhor me conservou em vida. E eu vou te falar, o que ainda não aconteceu é só questão de tempo, meu irmão. Se você está vivo enquanto há vida, esperança, fica em paz, fica tranquilo, porque o plano e o projeto do Senhor é maior do que as circunstâncias que se levantam sobre a nossa vida. Amém? Tua vida está nas mãos do Senhor. Ele disse: bem sei que pensamentos tenham ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que você deseja. O fim que você deseja. Ele diz: deleita-te no Senhor, e Ele conceberá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho a Ele, confia nele, e o mais Ele fará. Então a simbologia dessa passagem, que é a definição da Páscoa, começou em Êxodo 12. E a Bíblia diz que Jesus é o nosso cordeiro pascual, o nosso cordeiro perfeito, sem ruga, sem defeito, sem mácula, sem pecado, o qual foi entregue por amor de nós. E nós precisamos entender que era necessário que Jesus passasse de fato por todo aquele processo, porque a Bíblia diz em Isaías 53 que aprove a Deus moer Jesus. Olha só, o diabo pensou que estava ganhando, querido, matando Jesus. Na verdade ele estava convergindo ou ajudando Deus no propósito de Deus, porque Jesus, ele disse: se a semente de trigo não morrer, fica ela só, mas se morrer, produz muito fruto. E a Bíblia diz que ele viu o penoso trabalho de sua alma e se alegrou, porque ele via eu e você aqui, adorando a Ele, levantando mãos santas, com um coração sincero, dizendo: Senhor, muito obrigado, porque agora Jesus se tornou primogênito entre muitos irmãos. Você está entendendo isso, meu irmão? Então todo aquele processo, na verdade, quando ele chegou lá na cruz e disse: tetelestai, está consumado, e disse: meu Deus, por que me abandonastes? Essa expressão aqui, querido, não foi só o sofrimento físico ou emocional que ele vivenciou, ao ponto de ter até um traidor entre os 12, que já estava
prescrito, predeterminado, não necessariamente sendo Judas, podia ser um dos 12, mas a Bíblia diz que Judas que deu o acesso, aí o diabo entra, que a Bíblia diz que o diabo se envolveu e encheu o coração de Judas, e a Bíblia diz que por 30 moedas, ele entrega a Jesus. E sabe, irmãos, eu acho fantástico essa passagem, porque a Bíblia diz que quando Judas cai em si, quando aquela influência maligna saiu dele, ele cai em si, vê o que ele fez. Ele disse, o que é que eu fiz? Eu traí sangue inocente. E a Bíblia diz que ele vai até aqueles, e ele diz, olha, não tem nada a ver com isso não. Vaza daqui. E a Bíblia diz que ele joga as 30 moedas, e vai e se enforca. Logo antes, tinha também um outro personagem chamado Pedro, que quando Jesus ele disse que ia ser entregue, Pedro disse, Senhor, jamais isso acontecerá contigo. Ele disse, para trás de mim, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, mas das dos homens. E Pedro disse, Senhor, por amor de ti, eu entrego a minha vida. Ele disse, te precipitas não, Pedro, porque ainda hoje tu me negarás 3 vezes, antes que o galo cante. O que aconteceu? Negou. E a Bíblia diz que uma profunda tristeza veio sobre a vida de Pedro, e ele se isolou, se excluiu dos 12. Mas sabe, eu fico pensando, irmãos, e eu quero te levar para essa conjectura diante desse amor incondicional. Escute isso. Se Judas não tivesse se precipitado, ele teria recebido perdão assim como Pedro recebeu. Quando Jesus ressuscitou, ele disse, chama Pedro. Por que ele não disse chama Judas? Porque ele sabia que Judas tinha se enforcado, tinha cometido suicídio, tinha se precipitado, por causa do nível de condenação que veio sobre a vida dele. Mas eu vou te falar, assim como Jesus perdoou Pedro e chamou Pedro para perto, se eu e você estivéssemos lá, diríamos, Judas, oh aleluia, espera um pouco, te precipita não, ele vai te perdoar, ele vai te chamar para perto, Judas. Você errou, debaixo de pressão você agiu com traição, mas ele te ama, ele te perdoa, ele te dá uma segunda chance. Assim é com a nossa vida, querido. Por isso que essa canção diz, que amor é esse? Graça incalculável, não tem interesse, não quer nada em troca, sua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Que amor é esse? Que nos eleva acima da dor, acima do medo, acima da aflição, da culpa e da condenação. Não importa o que você fez ou deixou de fazer, o importa é que Ele te ama. Agora eu não estou falando isso, querido, fazendo apologia ao erro, ou dizendo que você agora tem acesso, não, justamente o contrário. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Uma vida em santidade, nesse processo de santificação, quanto mais perto dele estamos, mais abominamos o erro, abominamos o orgulho, a inveja, a presunção, a raiz de amargura, o ressentimento, as coisas se tornam mais leves. Aí um coração que muitas vezes era difícil de perdoar, agora quando você e eu estamos próximos dele, é impossível que o amor não inunde o nosso ser, irmãos. Você está entendendo? E aí a gente sempre agora vai ver o melhor nas pessoas. Amém. A Bíblia diz em Romanos 5, versículo 5, que a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus foi derramado. Por que ele derramou? E não deu em contra-gotas, ou não deu por medida, como fez com a fé. Porque em Romanos 12, no versículo 3, o apóstolo Paulo disse, segundo a graça que me foi dada, diga a cada um de vós, eu estou falando rápido, tá? Digo a cada um de vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com equilíbrio, com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um de nós. Então Romanos 12, 3 diz, uma medida de fé foi repartida. Mas Romanos 5, 5 diz que a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus foi derramado. Sabe por quê? Porque Deus sabia que no nosso contexto de vida, nós íamos precisar mais do amor do que da fé. E na verdade, a fé opera justamente pelo amor. É o combustível da fé, é o amor. A Bíblia diz, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Gálatas 5, 6. Mas a fé que opera pelo amor. Esse amor que é capaz de perdoar. Esse amor que é livre de todo e qualquer ressentimento. Porque nós só vamos ter acesso à presença e desfrutar da presença se estivermos livres no coração.
Porque coração é terra que homem não anda, mas que Deus sonda. Deus sonda o nosso coração, querido. Deus sabe o nosso real estado. Sabe, às vezes nós estamos focados no efeito e esquecendo da causa. A causa que está nos deixando desse jeito. Às vezes cabisbaixos, desanimados, questionando, interrogando. Mas sabe, quando nós resolvemos a causa, fica fácil resolver o efeito. É como uma árvore. O fruto denuncia o estado da árvore, irmãos. O fruto vai denunciar o estado da árvore, se a árvore está boa ou está doente. Eu já falei aqui, já relatei, eu morava numa casa que tinha um pé de manga, de graviola e de coco. Não dava um fruto bom, tudo ruim. Passava do processo de verde para podre. Podre, não, podre, né? Uma expressão, né, que a gente utiliza. Podre é podre, tá podre. Saía do processo de verde e já entrava no processo de podre, querido, e caía. Não entrava no processo de amadurecimento. Rapaz, que fruto, pelo amor de Deus, a gente morou o quê? Uns 4 anos lá. Já no finalzinho, queridos, da nossa permanência naquela casa, foi que a gente conseguiu desfrutar um pouquinho da graviola, dava uma graviolazinha boa, uma mangazinha boa. Por quê? Porque o pé foi tratado. Disseram, bota sal grosso. Mariana todo dia benzia o pé com sal grosso. Mas eu não sei o que aconteceu, eu não sei se a planta sugou o sal e as bactérias, ou aquilo que estava deixando aquela árvore doente saiu. Eu sei, irmãos, que depois começou a dar umas mangas muito boas, os vizinhos, quase todo dia o vizinho dizia, rapaz, posso ir lá? Vá, meu filho, vá. Saía com um saco cheio de manga. É uma graviolazinha dessa, eu posso pegar? Pegue, meu filho, pegue. E aí a gente faz uma vez, 2, aí pronto, aí vira costume, né? Mas eu quero te dizer, queridos, que às vezes nós estamos focando só no efeito, esquecendo da causa. E às vezes são coisas que nós permitimos guardar no nosso coração, que está prejudicando a seiva e consequentemente o fruto. Você está entendendo? Mas não é dentro desse contexto que eu quero que o Espírito Santo quer te levar essa manhã. Existe uma doutrina chamada de doutrina da substituição. Essa doutrina remete o que Jesus fez e o que nós precisamos fazer para receber. A Bíblia diz em 2 Coríntios, no capítulo 8, no versículo 9, a Bíblia diz, vede a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Isaías 53, versículo 4, ele diz que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, carregou sobre si as nossas enfermidades, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Gálatas 3, versículo 13, diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, se fazendo maldição no nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 21, diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que pelos pecados nós nos tornássemos justiça de Deus. E sabe o que é ser justiça? É a habilidade de estar diante de Deus, sem medo, culpa ou condenação. Então o que nós precisamos fazer, pastor, para receber? Só crer. Ei, tu precisa só crer que tudo isso foi feito ao teu favor e receber e desfrutar. Amém? Crer tão somente, porque às vezes a gente quer fazer demais e crer de menos. E fomos chamados, queridos, só para crer, estar nessa posição de dizer, eu tomo posse de tudo aquilo que me pertence, eu tomo posse do direito de aliança. Amém? Certo que existem deveres nessa aliança, e os deveres é obediência, porque no lugar da tua obediência é o lugar onde existem os recursos necessários para mim e a tua vida funcionar bem. Quem está entendendo, diga amém. Quem não está entendendo, diga ai de mim. Tem alguém que não está entendendo? Todos estão entendendo? Que o objetivo aqui é você ser abençoado, amém? Glória a Deus. Ele morreu a nossa morte para que vivamos a sua vida. Essa é a doutrina da substituição. E o símbolo da Páscoa. Nós sabemos que hoje é comemorado, na verdade, a sua ressurreição.
E sabe como eu falei? É interessante porque o diabo pensou que estava atrapalhando o plano de Deus, convergindo, na verdade, para a morte na cruz de Jesus. Mas na verdade ele estava contribuindo, querido, para um grande projeto de Deus. Porque a Bíblia diz que o primeiro Adão, ele errou, ele falhou. No projeto que Deus havia estabelecido para o homem, infelizmente o homem fracassou. A Bíblia diz em Romanos 5,12, que pelo homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim a morte passou para todos os homens, pois todos pecaram. Mas no versículo 17 do capítulo 5 de Romanos, a Bíblia diz: pela ofensa de um, e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Você está entendendo? Então, se Adão fracassou, e é interessante porque a gente pensa, mas rapaz, mas Deus não sabia? Sim, sabia. E alguns entram, queridos, em alguns parafusos, pensando, mas Deus não podia ter intervido. Olha a situação, olha o que causou na sociedade, tudo isso que acontece de mal, de destruição, de doença, de miséria, foi justamente por Adão. Nasceu te pega, Adão. E sabe, nós pensamos muitas vezes que essa questão do trabalho foi pela maldição da queda, mas não. A Bíblia diz que Deus projetou o homem para cultivar e guardar o jardim. Então o homem já trabalhava depois da queda, irmão, antes da queda. Amém? Esse negócio de dizer, isso é um negócio para preguiçoso. Amém? Dizer, rapaz, que maldição. Adão deixou, tem que acordar logo cedo para ir trabalhar. Não, é bênção. O trabalho dignifica o homem. Amém? A Bíblia diz que todo trabalho tem seu proveito, mas meras palavras levam a uma vida de pobreza, de miséria. Mas fechando parênteses, voltando para o nosso contexto aqui, quando Deus, queridos, deu a ordenança para Adão, Deus sabia o que estava dizendo e Adão também estava consciente do que fez. Porque ele disse, olha Adão, de toda árvore do jardim você pode comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não coma, porque no dia que comer certamente você vai? Certamente você vai? Que morte era essa? A morte espiritual, a separação de Deus. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e separados ou destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a... Você pode interagir? Eu sei que você sabe. O salário do pecado é a... Está com sono? Acorda em nome de Jesus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Quando Deus colocou a árvore, querido, do conhecimento do bem e do mal, Deus não colocou ali nem para causar morte no homem, nem para tentar o homem. Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal para dar opção ao homem de adorá-lo ou não, de seguir a sua orientação ou não, de estar conectado ao Pai ou não, porque Deus não fez robôs, Deus fez mentes pensantes, almas vivas, como ele disse, quando ele soprou nas narinas aquele boneco, a Bíblia diz, o homem passou a ser alma vivente, ou seja, com a capacidade de escolha, de decisão. Somos nós que escolhemos dia após dia, se vamos meditar na palavra ou não, se vamos ter o nosso devocional ou não, se vamos se conectar ao Pai para receber as instruções dele ou não. A vida é feita de escolhas, como Dante fala, não é sobre o tempo, é sobre as escolhas, não é sobre o ambiente, é sobre as escolhas, as decisões. Adão escolheu proclamar independência contra o reino de Deus, aí causou todo esse processo, porque pelo homem, Adão quer dizer pluralidade de homem, ele representava a humanidade, o que ele fizesse ia desencadear para todas as gerações. Mas antes de Deus dizer, querido, olha que coisa maravilhosa, antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. Por quê? Porque Jesus já estava dentro do projeto de Deus. Aleluia. Na sua onisciência, Deus já sabia, querido, Deus tem o passado, o presente e o futuro diante dele assim, ó, em um só. Então ele já sabia todo o processo e já tinha providenciado para si um substituto. É por isso que naquela passagem de Abraão, quando Abraão vai oferecer Isaac em sacrifício, e quando ele está com o cutelo, Isaac disse, pai, é interessante, né, pai? Estou vendo a lenha, estou vendo o cutelo, mas cadê o cordeiro? O pai disse, fica na tua, menina, sabe de nada, inocente, né? O cordeiro é tu. Mas quando Abraão estava pronto para sacrificar, o anjo vem e diz, não faça isso, porque o Senhor já providenciou para si um cordeiro. Quem era esse cordeiro, irmãos? O nosso irmão mais velho.
A segunda pessoa da Trindade, aleluia, aquele que a Bíblia diz que reside nele corporalmente toda a plenitude da divindade. E nós estamos em quem? Em Cristo. A Bíblia diz que se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Se com ele sofremos, também com ele reinaremos. Aleluia! Amém, irmãos, nós estamos nele, inseridos nele. É por isso que você tem vida, não em si mesmo, mas por causa dele. Existe uma doutrina na vida cristã chamada de cristocentrismo. Já ouviu essa expressão? Cristocentrismo, que quer dizer Cristo no centro de tudo. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Nós não podemos, e eu fico pensando, irmãos, tem pessoas que se alegram mais em louvores que falam de si, que levanta a sua autoestima, né? Eu não vou abandonar. E isso é bom. Mas, irmãos, eu não sei você, mas eu me conecto a letras de músicas que remetem a Jesus. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer, é tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Eu quero te dizer uma coisa: quando você coloca Jesus no centro da tua vida, ele coloca você no centro da vida dele. Quando você prioriza o Senhor, ele te prioriza. Quando você sonha os sonhos de Deus, Deus sonha os teus, querido. Aleluia, eu vou te falar, o Evangelho, ele converge a Jesus no centro de tudo. Agora Jesus morreu para te dizer: você é importante para mim, eu te valorizo. Não fique com essa baixa estima, com essa autoestima baixa, né? Porque não existe baixa estima, tem autoestima baixa, né? Com esse sentimento de mediocridade, se achando pequeno, se achando que não é amado. A segunda pessoa da Trindade deixou a eternidade, assumiu um corpo físico e se esvaziou da sua glória. A Bíblia diz: sendo Deus, não tomou como usurpação o seu e ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homem, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte de cruz. Por quê? Porque ele te via no centro da vida dele. Agora, irmãos, nós estamos em uma aliança com o Senhor. Se nessa aliança ele demonstrou o seu amor entregando a sua vida, aí ele diz: faça o mesmo. Você está entendendo? Se nessa aliança de sangue ele demonstrou o amor que ele tinha por nós, entregando a sua vida, então seria injusto que nós não entregássemos totalmente a nossa vida a ele, sem reservas. Entregues totalmente a sua vontade. Faças como queres. Faças como queres. Tens minha vida em tuas mãos. Você está entendendo? Lembrando, o Evangelho bota Jesus no centro. É o teocentrismo, o cristocentrismo. É Deus no centro de todas as coisas. Agora, quando Ele é o centro da tua vida, você é o centro da vida dele. Por isso que Ele diz: olha, você está na palma das minhas mãos e ninguém há que possa tirar você daqui. Amém. Que nós tenhamos essa consciência. Foi um alto preço. Não foi ovo de Páscoa. Foi sangue de inocente. Não foi coelho. Foi cordeiro. Essa cultura de coelho, de ovo de Páscoa, é uma cultura europeia, porque nesse momento agora, na Europa, está se comemorando o início da primavera. Estão passando do inverno para a primavera, e eles comemoravam isso, simbolizando o coelho como um tempo de fertilidade. O ovo de Páscoa em comemoração a um tempo de prosperidade. E aí veio de lá, queridos, quando os portugueses vieram, essa mesma cultura. E aí a gente compra o ovo de Páscoa, né? Simboliza, pega um coelhinho e diz: Feliz Páscoa. Feliz Páscoa para você. Eu vi até um abençoado dizendo: olha, irmãos, amanhã, falando muito, amanhã vamos comemorar o nascimento do pequeno Jesus. Ela disse: é o quê? Eu não sei se ele estava nervoso, né? Mas ele confundiu a Páscoa com o Natal. Mas é algo interessante, querido, nós entendermos o porquê, como o pastor Ronald falou, o porquê das coisas, o porquê fazemos isso, o porquê estamos aqui.
Estamos aqui, de fato, para celebrar a nossa vida nele. Para entendermos que ele morreu, sim. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Existe uma canção, né? Não vou pegar a ausência do pastor Norberto para cantar não, viu, irmãos? Aí vocês podem me cabuetar, brincadeira. Que ele diz, rapaz, cante não, pelo amor de Deus. Eu não vou cantar não. Existe uma canção que diz assim: no início ou no princípio eras a palavra, um com Deus, o Altíssimo, o mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Ó quão lindo esse nome é. Ó quão lindo esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Ó quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó quão maravilhoso é, ó quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Ó quão maravilhoso é o nome de Jesus. Não pega o ritmo não que eu canto, né? Aí o refrão da música diz: a morte vencestes, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora está, o céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitastes e vivo estás, és invencível, inigualável, hoje para sempre reinarás, teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome estás, aleluia! Poderoso esse nome é, meu irmão, poderoso esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei, o teu Rei. Poderoso esse nome é. Maior que tudo ele é. Obrigado, Senhor. Senhor, somos tão gratos ao Senhor por tão grande salvação. E nós não queremos desonrar o teu sacrifício naquela cruz. Foi com preço de sangue que fomos comprados, porque o Senhor tem um zelo e uma importância tão grande com a nossa vida, um amor tão grande por nós, ao ponto de ter entregue a sua própria vida, para nos resgatar, para nos tirar da miséria, de uma vida inconstante, de uma vida perturbada, uma vida sem paz, sem alegria. O Senhor arrancou a nossa tristeza e o Senhor nos deu a sua alegria. O Senhor arrancou a perturbação e o Senhor nos deu o teu shalom, tudo inteiro, nada quebrado. O Senhor tirou a miséria e o Senhor nos deu a tua abundância, uma vida de abundância, de suprimento pleno. Somos tão gratos a ti por isso, Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Aleluia. Ele morreu a tua morte para que você viva a vida dele. Tem uma outra canção, eu não sei se vocês conhecem essa canção, mas irmãos, essa canção retrata exatamente esse contexto da Páscoa. É uma música antiga de Diante do Trono que diz assim: como um leão que ruge, o diabo quer nos devorar. Está buscando brechas para destruir, roubar e matar, mas não é na nossa força que podemos vencer. Maior é Jesus em nós, vem nos defender. O sangue derramado lá na cruz foi para me salvar. Meu pecado e dor Jesus levou, sofreu em meu lugar. A minha dívida pagou para eu livre ser. Cristo morreu por mim, posso viver. Hoje sou livre para adorar a Deus, viver vitorioso com o Filho seu. Hoje sou livre para celebrar, o pecado não pode mais me dominar. Jesus crucificado e o inferno em festa se alegrou. Pensavam ter vencido e derrotado o Salvador, mas não eram os cravos que prendiam lá na cruz, foi o meu pecado que matou Jesus. Oh, aleluia. O dia fez-se em trevas e o universo em todo estremeceu. A multidão perdida diziam que aquele era o Filho de Deus. O véu do templo se rasgou. Hoje eu posso entrar no Santo dos Santos, venho adorar. Hoje eu sou livre para adorar a Deus, viver vitorioso com o Filho seu. Hoje sou livre para celebrar, o pecado não pode mais me dominar. Bem no meio da festa,
o diabo começou a ouvir passos fortes que tremiam toda a terra e foi conferir. Quando a porta se abriu ao cordeiro, ele viu, e como leão, Jesus ungiu, aleluia. Caiu como serpente, todo o principado se prostrou. O leão de Judá gritou bem forte e os esmagou. Tomou a chave da mão, aleluia, do diabo. Abriu minhas cadeias e me resgatou. Hoje sou livre para adorar a Deus, viver vitorioso com o Filho seu. Hoje sou livre para celebrar. O pecado não pode mais me dominar. Aleluia. E no terceiro dia, a pedra do sepulcro rolou. E lá chegou Maria. Mas o corpo ela não encontrou. O anjo lhe falou que ele não estava lá. Entre os mortos não devia procurar. Vi um carpinteiro e perguntou: Onde está o meu Senhor? Ele olhou nos seus olhos e pelo nome ele a chamou. Ela reconheceu a voz do mestre. Rabone, Rabone, o meu e o teu Jesus, ele ressuscitou, aleluia. Hoje sou livre para adorar a Deus, viver vitorioso com o Filho seu. Hoje sou livre para celebrar. O pecado não pode mais me dominar. Eu creio em nome de Jesus em uma consciência sem precedentes, queridos, vindo sobre a nossa vida, ao ponto que a tristeza pode até bater na tua porta, mas ela não vai ter mais domínio para entrar. Autoridade, legalidade para entrar. A angústia, a depressão pode até bater. E eu não estou rogando praga não, eu vou te dizer, ela vai bater. Mas ela vai encontrar lá a alegria inundando o teu lar, o teu ser. A falta pode até bater na tua porta, mas ela não vai encontrar mais espaço, porque a abundância vai estar em todos os compartimentos do teu lar, da tua casa, da tua família, do teu casamento. Você crê assim? Aleluia. É por causa do sacrifício dele que estamos aqui, que podemos celebrar, podemos ser livres para adorá-lo e receber dele tudo o que nós precisamos para a nossa vida funcionar bem. Aleluia. Resolvidos por dentro, resolvidos em paz, independente de, não é sobre o tempo, é sobre as escolhas, independente de, eu decido, Senhor, eu decido reconhecer o Senhor na minha vida, porque a Bíblia diz em Romanos 10, no versículo 8, no versículo 9, ele diz: se confessares o Senhor Jesus como teu Senhor, não é como Senhor e Salvador, é como teu Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então ele se torna Salvador quando ele é Senhor. O efeito colateral do seu senhorio é a salvação. Eu reconheço ele como Senhor, aí ele se torna Salvador, resgatador. Você está entendendo? Aquele que nos resgata da morte, da miséria, da destruição, da escassez, da tristeza. Aleluia. Eu quero, em nome de Jesus, irmãos, eu creio em nome de Jesus, uma impressão no meu coração. Pessoas que adentraram nesse lugar desanimadas, desfalecidas nas suas forças. Eu creio em nome de Jesus, numa força sobrenatural vindo sobre a tua vida, para você romper com essa limitação. Pessoas dentro do Evangelho, mas sem expectativa, sem perspectiva. Está no Evangelho, mas vivendo por viver. Sendo crente Roberto Carlos, né? Sem motivos, vou vivendo por aí, por viver. Faça isso não. Existe propósito para a tua vida. Existe propósito para a tua existência. Aleluia. Aleluia, a alegria do Senhor é a nossa força, amém. Você pode ficar de pé em nome de Jesus.